Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos de o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Desde já agradecer o tom fraternal com o qual a nossa querida Nóbua nos recebe, aos dirigentes da casa por fazer o convite e a nossa querida amiga que fez uma prece cheia de gratidão ao benefício que este lar, escola, hospital, oficina de trabalho oferece a todos nós. A gratidão é, sem dúvida, uma condição sine qua non para nós estarmos bem, porque os ingratos estão tão concentrados no que falta que não têm olhos para enxergar o que tem. E por isso, às vezes, perdem para poder apreciar. Não sejamos estes esperando perder para poder apreciar. Esse fato, eu sou muito agradecido a esta instituição, porque há anos que eu venho aqui e agradeço a Norma e dizendo que eu sou um palestrante comum, porque de fato eu sou de vocês, por estar, creio que há mais de 25 anos, vindo a esta bela instituição. Vou iniciar a palestra fazendo um crime, segundo os retóricos, a arte de bem falar em público, que é começando a palestra pedindo desculpa. Por quê? Jamais se pede desculpa no início da palestra. Porque era para mim fazer um tema e eu vou acabar fazendo outro. Porque eu deixei o pendrive em casa. E o título da palestra que eu ia fazer, vocês sabem? Sabem do título da palestra? O novilho gordo. Eu esquivo palestra louca essa com esse título. Então, vocês conhecem a mesma história com o título O Filho Pródigo. Agora, por que deu mudar o título da palestra? Na realidade, Jesus Cristo jamais iniciou uma de suas parábolas dizendo: agora vou começar a narrar a parábola do filho pródigo. Agora vou começar a narrar a parábola do bom samaritano. Jamais o Cristo fez isto. As parábolas têm os títulos que têm, porque os teólogos, estudiosos da religião, de Deus, para poder fazer uma análise da Bíblia, tinha que catalogar as histórias para dar um sentido àquelas lições. Era necessário, então, nomear aquilo que não tivesse nome. Você imagina ele sentado tentando analisar um texto e dizer aquela que fala disso e daquilo, mas qual? Então, por uma necessidade de classificação, de organização, deram um nome que nós conhecemos, as parábolas de Jesus. Mas qual é o grande problema disso? É impossível estudar sem nomes. Mas o grande problema é que limita a nossa visão, buscando na parábola o filho pródigo, quando na realidade o Cristo ensinou para todos os tempos. Isto é, na época de Jesus nós tínhamos um certo cabedal de conhecimento para extrair aquelas informações. Mas à medida que vamos evoluindo em intelectualidade e moralidade, a nossa capacidade de absorver os conhecimentos vai aumentando e vamos buscando outras lições. Por isso que eu disse, parábola do novilho gordo, porque no final da história quem morre é o novilho. E eles morreram para comemorar a volta do filho gastador, que isso significa o filho pródigo. Mas poderíamos dar este nome a esta parábola, outro nome, parábola do pai irresponsável. Por que pai irresponsável? Porque a parábola começa assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu a metade da herança e o pai deu. Mas que pai irresponsável é este? Porque quem é mais novo é inexperiente. Falta-lhe conhecimento, vivência da vida. O que ele fez com o dinheiro que o pai deu? Tomou o dinheiro. Por isso, parábola do filho gastador, do filho pródigo.
Mas pai irresponsável é isso? Vocês imaginam os meus filhos chegarem aqui e me dizer, pai, eu quero a metade da herança. Minha filha de 11 e o meu filho de 7, de 6. Porque a Norma falou que ela tem 14. Me induziu a que você estava a idade do outro também. Pai, você pode me dar metade da herança? Ok, meu filho, aqui está $10.000 para você. Ele, com 6 anos de idade, o que queria fazer com $10.000? O mais importante para ele, nesse momento da sua existência, iria entrar numa loja de chocolate e comprar todos os chocolates. Com 12 anos de idade, este mesmo filho aproximaria de mim e perguntaria, pai, aonde que você estava com a cabeça na época que eu te pedi para dar metade da sua herança e você me deu os $10.000? Por quê, meu filho? Porque eu gastei tudo em chocolate. Se eu tivesse aqueles $10.000 agora, eu compraria uma mini moto para ele poder também. Porque já mudou sua nudes. Mudou seu ponto de vista, que é importante. Esse mesmo garoto, agora com 21 anos, com 18 anos de idade, aproximaria de mim e me perguntaria, pai, por que você me deu $10.000 com 12 anos de idade? A metade da herança, meu filho, você pediu? Mas sim, pai. Mas se eu tivesse os $10.000 agora, eu compraria um carro para mim. Porque os valores vão modificando. Os interesses. Se tivesse feito isso com ela, o que ela me pediria? Os $10.000 e entraria naquela loja da avenida, a Barbie Doll House. Como chama a loja? American Doll. Né? Que o pentezinho da bonequinha ali é $500. Torraria todo o dinheiro com 5 anos de idade. Mas se fosse agora, com 11 anos de idade, ela gostaria de ir para a Inglaterra, porque é apaixonada pelos Beatles. Gostaria de conhecer os locais onde ele tocou, mas eu tenho a absoluta certeza que com 18 anos não seria. Por isso que eu não dou. Então, é a parábola do pai irresponsável. Tanto que a parábola termina com ele avistando o filho de longe. Quando o filho pródigo se dá por pó, é linda a parábola, grande, com vários ensinamentos, cada um com seu próprio tipo. O pai o avista de longe. Do ponto de vista psicológico, se ele estava avistando ele de longe, é que este pai estava muito arrependido que tinha feito com o filho. Estava ansioso para ver o retorno do filho. Porque na época não tinha celular para o filho pródigo mandar um WhatsApp e dizer, pai, eu estou retornando, espere comigo. Ou telefonando, ou enviou um bombo, né? Estou voltando. Não, o pai estava o tempo todo esperando pelo retorno do filho. Parábola do filho pródigo. Parábola do filho irritado, o irmão que passou o tempo todo trabalhando com o pai, cumprindo com o dever. E ele reclama, mas qual é? Você nunca matou nenhum boi, um novilho? Novilho é um boi filhote. E por quê? Porque não caminhou ainda, a musculatura está bem mole, a carne macia, o vio. Por isso mais caro. Pai, você nunca matou nem um pouco, nem uma galinha para mim? O tempo todo eu dedicando ao trabalho, e o meu filho gasta tudo, o meu irmão gasta, e você recebe com toda essa festa. Assim, a parábola vai nos enriquecendo de conhecimento segundo a situação em que nos encontramos. Mas como eu esqueci, não trouxe o pendrive, vamos fazer a outra palestra. E essa palestra eu vou precisar muito da contribuição de vocês, porque o objetivo jamais é que vocês acreditem no que eu estou falando. Não é para acreditar, é para raciocinar, é para logicar, para chegarmos às próprias conclusões. A palestra é intitulada Forças e Debilidades da Alma. Qual é o título da palestra? Forças e Debilidades da Alma. Vamos falar como se estivéssemos no culto disso. Qual é o título da palestra? Forças e Debilidades da Alma. Vamos começar pela força. Forças da alma.
vou utilizar-me aqui de um acrônimo. O que é um acrônimo? São siglas que formam uma nova palavra. Existem as siglas que não formam nenhuma palavra. Por exemplo, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não está formando nenhuma palavra, a sigla IBGE. Mas o acrônimo, juntando as siglas, forma uma outra palavra. E o acrônimo é FORTE. Já que eu vou falar das forças da alma, acrônimo FORTE. E a primeira letra deste acrônimo FORTE é... F. Para termos força na alma, é necessário ter fé. O que é fé? Ora, fé é a nossa inteligência, conhecimento das leis. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, Allan Kardec estabeleceu que para uma fé ser inamovível, é necessário que ela seja inteligível. É necessário compreender naquilo que cremos. Porque se nós não compreendemos naquilo que cremos, a nossa fé ela é movível. Qualquer problema que nos aconteça, nos derruba. As pessoas que têm fé por tradição, não têm porque creem. Logo, quando surge um problema, esse problema derruba a pessoa. Quando é o problema o momento revelador da nossa fé. Ou o momento que mais precisamos dela. Há criaturas que têm fé por tradição. Você é católico por quê? Porque meu tataravô, meu bisavô, minha avó são católicos, então me levaram para a igreja. Você é judeu, muçulmano, por quê? Porque meu tataravô, bisavô, avô. Você é espírita por quê? Porque minha esposa traz eu para o centro e eu não tenho escolha. Então, fé por tradição ou por coerção. Quando eu trabalhei na cadeia durante 12 anos, quando chegava um católico, o católico me pedia, você pode me entregar, por favor, o rosário? Eu, com a paciência, tinha alguns guardados na gaveta e entregava o rosário. Quando chegava um protestante, ele me pedia, você pode me dar a Bíblia? Ou se tiver cuinário, aqui está. Quando chegava um judeu, me pedia yarmulke, que é aquele chapéu tradicional. E o judeu, ao usar aquele chapéu e fazer a oração, eles fazem este movimento. Já viram no aeroporto, em algum local? Por que eles estão fazendo aquele movimento? Para relembrar os sacrifícios que os seus antepassados fizeram atravessando desertos sobre caminhos. É uma excelente lição, porque quando a juventude contemporânea não sabe os sacrifícios que seus pais fizeram, é bem provável que eles malbaratam, serão um filho pródigo, malbarataram tudo que receberam, porque não sabem do sacrifício que seus antepassados fizeram. Eu tenho uma grande apreciação pelos judeus, porque eles foram expulsos de suas terras e mantiveram o idioma, a cultura e principalmente a religião. Digo isso porque às vezes vem os filhos de brasileiros da primeira geração que já não sabem falar o português. E ainda exibem, né? Não, meu filho só fala inglês. Que crime que está fazendo? Porque não é a necessidade de mantê-lo brasileiro, português, italiano, é de dar a esta criança melhores meios para triunfar profissionalmente. Os judeus não tiveram essa tradição, eles oram. Os muçulmanos me pediam o calendário de oração. Por quê? Porque a cidade sagrada dos muçulmanos chama-se Meca. E eles oram de acordo com a sua posição geográfica em relação com a cidade de Meca. Quem está orando em Nova York não ora no mesmo horário de quem mora em Chicago. Quem mora no Brasil, um muçulmano que mora na Itália. Cada um de acordo com a sua posição geográfica. Eles nos pediam
a agenda de orações de acordo com o local que encontrávamos. No nosso caso, Union, New Jersey. Eu entregava. E se chegasse um espírito, o que me pediria? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, com toda a fraternidade. Quantos espíritas eu queria colocar na cadeia? Para finalmente ler o conteúdo. Porque é um manancial de informação. É um psiquiatra a ser consultado. Está tudo ali. Mas, dia chegará em que estudarás. Logo, Clã, dizia a eles, depois de entregar qualquer parafernália religiosa que eles pediam, que se eles estivessem com toda aquela fé fora da cadeia, provavelmente que não estariam na cadeia. Então, na realidade, eles não eram criaturas fortes, porque lhe faltava a fé raciocinada. Eram criaturas débeis. Débil de debilidade. E débil aqui é um outro acrônimo que vamos estudar. Então, se o F de forte significa o D de débil significa dúvida. A criatura que duvida de Deus, do propósito da vida e de si mesmo, claro, é impossível essa pessoa lograr qualquer triunfo pessoal, profissional, social, familiar, porque uma condição inamovível de nós triunfarmos, superarmos, é crer em nossa própria capacidade e crer em Deus. Esses indivíduos tinham uma fé por tradição, era simplesmente um rótulo, e duvidavam de sua própria capacidade. Então eram almas debilitadas, enfraquecidas. Mas se o F do acrônimo forte significa fé, temos a segunda letra, O. O de... Não, você pode... Vocês viram, para que eu trouxe ela? O de oração. Por que necessitamos tanto da oração? As criaturas acham que oram porque é uma necessidade divina. Deus precisa escutar as nossas palavras. Ora, Deus não precisa da nossa oração. Deus não é um ser antropomórfico cuja emoção muda de acordo com o que os seus filhos estão fazendo. O relacionamento aqui entre eu e minha filha, se ela faz algo que me agrada, eu fico feliz. Se faz algo que me desagrada, eu fico triste. Deus não funciona assim. Deus está acima das paixões humanas. Logo, eu orar ou deixar de orar não é uma necessidade disso. É nós que precisamos da oração para nos fortalecer. Porque a oração é um vínculo de conexão entre criatura e Criador. Para quê? Para estarmos sempre cientes do nosso dever. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais, encontramos lá lei de adoração. Adorar é uma lei. E vamos aprender que orar é um estudo de si mesmo. Foi o que a nossa amiga fez aqui na sua prece, muito emotiva no início. Um estudo de si mesma. Senhor, muito obrigado, porque quando nos falta, como ficamos mal, um estudo de si mesmo. E saímos fortalecidos. Mas quantas criaturas, ao orar, no final do dia, não estão orando? Estão pagando um imposto verbal a Deus. Está quase dormindo, Pai Nosso que está no céu. E dorme. Escola não murmura, né? Isso que é o murmurar. Não, murmurar é reclamar 2 vezes. Ah, reclamar 2 vezes. E reclamam 2 vezes depois de consultar o Face Confusão. Ou Insta Problemas. Porque a criatura, infelizmente, devido a excesso de acesso à vida dos outros, está sempre se comparando a própria vida com a vida dos outros indivíduos, sem se dar conta que as pessoas expõem para o vulgo o que há de melhor na vida deles.
mas todos nós estamos no período de provas e expiações, e ter problema é uma condição normal, esperada, natural da nossa evolução. Mas aí, terminado o final do dia, endividado, sujo, acabado, cansado, e vejo alguém passeando, Punta Cana, a criatura mal sai do estado, já está com a garrafa de champanhe no avião para mostrar a todo mundo. Vai para Punta Cana, no hotel 8 estrelas. Já ouviu falar no hotel 8 estrelas? O meu amigo, destes que ao invés de ter coisas, as coisas que o tem, passou 3 anos reservando dinheiro para fazer uma viagem destas, do país amado, uma viagem internacional, chegou lá julho. O hotel era tão pobre, tinha um furo no telhado e da minha cama eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 8 estrelas. A criatura então dorme consultando e recebe o sinal, porque a luz azul do celular dá ao cérebro a informação de que está de dia. Por isso a pessoa não consegue dormir depois. E prece que é bom? Brilhante. Nada. Então, se nós pegarmos essa leitura que ela acabou de fazer no início, se você lê isso soletrando antes de dormir, não gasta 1 minuto. Não, eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo de orar. Lê soletrando. Depois que fez a leitura, a prece. Senhor, você está informado das minhas dificuldades, dos meus desafios, mas também você sabe notar que já estou cansado de ser como eu sou. Dê-me forças, dê-me coragem para superar esse desafio. Inspira-me para buscar conhecimento, para colocá-lo em prática, para melhorar a minha vida em todos os sentidos. Estamos nos fortificando. Estamos conhecendo o nosso potencial e estabelecendo esta conexão, que é de vital importância. Este objeto aqui é uma criação ou um criador? É uma criação. Então, a oração é uma conexão entre a criatura e o Criador. Para quê? Para estarmos cientes do nosso dever principal, que é sempre nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Então, o Criador desta criação criou esta criação para qual objetivo? Controlar aqui a tela. Se eu quiser utilizar esse objeto como um martelo, o que vai acontecer? Eu vou quebrar o objeto e não vou quebrar o objeto que eu preciso. Se eu quiser utilizar como chave de fenda, lograrei tirar o parafuso? Óbvio que não. A nossa vida só dá errado, porque fazemos dela aquilo que o Criador não objetivou. Por isso, a oração é esse mecanismo de conexão. Não é um posto verbal a Deus. É algo que falamos com sinceridade, de fato desejando o que almejamos, para poder sermos atendidos em nossa necessidade. Não é aquilo que queremos. Porque o que queremos ele quer. À medida que ele vai desenvolvendo psicologicamente, ele vai se dando conta o bem que eu fiz a ele de ter negado aquilo que ele queria. Porque o que ele quer vai mudando de acordo com a sua maturidade. E acontece o mesmo conosco. Como ficaremos felizes depois de fazermos uma análise da nossa reencarnação e dar-nos conta de que o que nos foi negado foi o melhor para nós. Mas, se o O de forte significa oração, temos o D de dúvida. Mas aqui o acrônimo é débil, o que enfraquece a alma. E o E de débil significa evasão. A criatura se enfraquece quando foge de si mesma, a evasão. Foge de Deus, foge de si mesma, foge da sua realidade intrínseca, em ser em evolução. Estamos aqui numa escola. Não estamos de férias, a lazer, estamos a trabalho. E se todos nós temos uma missão, é nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Porque quando nós não nos tornamos uma versão melhor de nós mesmos, o que acontecerá? Nós
criaremos buds. Licença, eu não vou responder a sua pergunta agora, meu querido, senão eu abro perguntas e respostas e acaba que toma conta de todo. Se no final a norminha permitir, aí a gente elabora a sua pergunta. Pois não estou te ignorando, não. Esse é o objetivo. De quando em quando vocês recebem uma informação no celular escrita assim, atualizar, atualizar. Por que que você recebe o atualizar? Porque os engenheiros do software do telefone chegaram à conclusão, depois de muitas reclamações, que a versão está dando problema. Então eles fazem uma melhor versão e você atualiza e os bugs do telefone desaparecem. Os bugs humanos são a depressão, a ansiedade, a tristeza, tudo quanto nos enfraquece. Logo, a nossa missão é nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Apertar o atualizar. E quando viemos aqui aos domingos, o que é que estamos fazendo? Um update no nosso software, que é uma maneira diferente de enxergar a nós mesmos, a vida. Capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista. Quando a gente muda, o ponto que nos encontramos, a vista do nosso ponto também se modifica. Então a criatura que foge de si mesmo se enfraquece. Vamos testar a memória de todos vocês. FD? Fé. Com força. FD? Fé. OD? Nossa. O que contrapõe a fé? D de dúvida. E o que contrapõe o O de oração? V de evasão, fugir de si mesmo. Ora, dentro do acrônimo forte, temos a próxima letra. ED. Depois que a criatura crê, ora para conectar, agora passa para o R, que é responsabilidade. A criatura que se encontra na certeza de que é responsável por seu destino é uma pessoa forte. O que significa ter responsabilidade? Temos na palavra responsabilidade o sufixo habilidade, que significa habilidade. E o início da palavra, a raiz, respond, é resposta. O que é uma criatura com responsabilidade? Está informada que tem a habilidade de dar uma resposta a tudo. Quando o indivíduo dá-se conta, eu tenho a capacidade de dar uma resposta a tudo quanto me acontece, a criatura fica forte. Que é exatamente o oposto da vítima. A vítima é a criatura que crê que não tem nenhuma resposta para dar. Está esperando o mundo se modificar para a própria vida melhorar. Quando isso que vai acontecer? Dificilmente. Os indivíduos se modificam por eles mesmos. Mas alguém se modificar por minha causa, raramente isso acontece. E se eu estou sofrendo, esperando uma outra pessoa se transformar, eu estou nada mais do que prolongando o meu estado de sofrimento. Logo, não é sábio da minha parte ver-me como vítima, e sim responsável. Então eu tenho uma fé, conecto-me com Deus, e agora dou-me conta que eu sou o arquiteto do meu próprio destino. O nosso destino não é uma fatalidade. O nosso destino é uma escolha que fazemos todos os dias. Eu tenho esta habilidade. Talvez, em muitos casos, não temos o controle sobre o que as outras pessoas fazem conosco. Mas temos, sim, o controle de como vamos responder, como agiremos com as pessoas que nos feriram. E isso nos dá total controle da situação. Logo, se ser uma pessoa responsável tem uma habilidade de dar uma resposta, voltando para o acrônimo débil, enfraquece a alma, o B seria de bestialidade. A criatura besta. Procure no dicionário o que significa bestialidade. É alguém que age sob os impulsos. A criatura simplesmente tem uma reação, ao invés de ter uma ação.
Já ouviram falar muito em pessoas que se dizem, eu sou uma pessoa muito passiva, ao invés de dizer, eu sou uma pessoa muito pacífica. Passividade e pacificidade são duas coisas completamente diferentes. Se eu guardo muito raiva dentro de mim e sou uma pessoa passiva, quando alguém me provoca, eu vou passar a raiva com muita facilidade, porque eu sou passivo. Há um escritor americano chamado Wayne Dyer, que ele tem uma imagem interessante. Ele fala, se você espremer a laranja, qual suco que sai dela? É óbvio, suco de laranja. O possível sai um suco de uva. Quando a vida, os indivíduos te espremem, o que sai de você? O que temos dentro de nós. Os espremedores. Então, se eu sou passivo, sairá o que eu guardo dentro de mim. Daí, meus amigos, policiarmos com total atenção, isto chama disciplina, selecionar o que há de melhor para nós. Porque tudo quanto nós assistimos, as conversas que temos, os amigos que cultuamos, são matéria-prima para o nosso cérebro tomar uma reação no momento que exige de nós uma postura. Alguém, então, que está sempre assistindo filmes violentos, ingere muito conteúdo reacionário, não é que sairá do cinema e vai bater na primeira pessoa. Mas no momento que exige dessa criatura uma reação, a criatura reage de acordo com o conteúdo que está alimentando a própria mente. Quem é que tem o poder do canal da televisão? Nós. Então não é que é proibido. Eu vou selecionar o que há de melhor para a minha mente. Porque nós nos alimentamos dos conteúdos que assistimos, das conversas que temos. Para que no momento que eu tenha que agir, eu tenha uma reação de acordo com o material que eu coloco semanalmente dentro de mim. O que estamos fazendo neste momento? Uma psicoterapia de grupo, no qual sou eu o mais beneficiado. Porque as plateias dão aos oradores a oportunidade de solidificar o conhecimento em nossa mente. Maior razão que nós temos para poder vivenciar o que falamos, porque estamos dizendo e escutando e repetindo ao mesmo tempo. Mas a besta é alguém que tem uma reação. Não pensa. Durante aqueles 12 anos de trabalho na penitenciária em Jersey, muitas pessoas perguntam, mas era trabalho espírita de caridade? Não, era a minha profissão. Quantos indivíduos ali chegaram por um momento de reação? E a expressão em inglês era I lost my mind. Or I blacked out. Era mais falar. O que significa blacked out? Que tudo de repente ficou escuro? Não, eu fechei os olhos? Nossa. A pessoa perdeu a sua capacidade de discernir. O que significa discernimento? A nossa habilidade de diferenciar o que nos convém daquilo que não nos convém. Discernimento. Lá em New Jersey, se o motorista é pego dormindo por excesso de cansaço, a lei que se aplica é a mesma do indivíduo embriagar. Porque o efeito é o mesmo. O excesso de cansaço e embriaguez gera falta de discernimento. Então a criatura, sob o impulso da sua bestialidade, a raiva, perde a cabeça e comete um crime. E depois que esfriou o sangue, mais atrás das grades, reconsidere que poderia ter agido de uma forma totalmente diferente. Principalmente nos crimes passionais. Isso é, ele descobriu ela traindo, ela descobriu traindo, e a solução foi, se você não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Quando eu comecei lá, essa história eu jamais esqueci, porque foi o primeiro caso forte que eu tive que fazer a análise para saber como que aquele cidadão ficaria dentro da cadeia. Que dependendo da periculosidade do crime, o indivíduo teria impulsos suicidas.
E eu não podia dar a condição daquela criatura cometer o autocídio. Então, apresentar uma documentação para colocá-lo numa roupa que era forte o suficiente que não tinha como a criatura rasgar a roupa. E não tinha colchão, não tinha cama, então não tinha como a pessoa se matar. E às vezes até algemado para não correr, as pernas algemadas com as mãos para não bater a cabeça contra a parede. Aquilo me impressionou. E porque foi um caso diferente. No caso em pauta, ela decidiu trocar ele por 2,25. Entendeu? Volta temática. Porque costuma ser o contrário. É ele que troca ela por 2,25. Mas nesse caso, ela trocou ele por 2,25 e ele chegou à conclusão. Ela não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. E ficou a perseguindo. Até um dia, depois de 3 noites sem dormir, isto é, perdeu a sua capacidade de discernir. Eu estava com um problema muito grande, eu passei a noite toda acordado. Por favor, força você a ir dormir. Ou não use o telefone. Totalmente comprometida pelo seu próprio cansaço. Outras pessoas vão dizer, meu Deus, mas você está muito cansado. Eu estou vendo que está acabado. Ele então passou 3 dias sem dormir, me perdoe a fonte de imagem, quando ela saiu, passou o carro uma vez, segunda vez, terceira vez por cima. E foi até um parque local e tacou gasolina em si mesmo. E ele estava tão nervoso com o que tinha acabado de acontecer que não conseguiu acender o isqueiro. É nesse momento que chegou a polícia. Ele então, depois de passado algum tempo, começou a uivar de dor. O sangue esfriou, isto é, poderia ter agido diferente. Por que ele uivava de dor? Olha, primeiro, ele matou a pessoa que dizia amar. Não é um paradoxo? Como você mata alguém que você dizia amar? Quem ama, cuida. Quem ama, não mata. Segundo, ele ama os seus filhos e acaba de fazer um tremendo e irreparável mal aos filhos. Tirou a mãe deles. Terceiro, fez de seus filhos, que ele ama também, órfão de pai. Porque, como a lei aqui é cumprida, ele ia permanecer na cadeia. E, de fato, pegou 56 anos de cadeia. O restante da existência. A mente agitada, cansada. Quando chegava alguém que estava batendo na esposa, coisa semelhante, ou havia sido traído, chegava na cadeia e eu pegava este, que ainda não tinha matado, a grande oportunidade para mostrar, né? Olha o seu futuro. Olha este cidadão. Não estou de acordo com o que ele te fez, ou com o que ele te fez. Estou protegendo você de você mesmo. Faça uma volta de 180 graus, vai no caminho mais oposto e desaparece, chora 6 meses, 1 ano depressivo, mas vai encontrar uma outra pessoa, a vida continuará e você voltará a ser feliz. Nada disso significa que estamos de acordo com o que aconteceu. Estou dizendo que a forma de você reagir não é a melhor, matando uma outra pessoa. Por que você está aqui agora? Porque bateu em alguém. Ok? Onde que ela está agora? Está lá com o Rigadão. E você? Aqui preso. Você resolveu o seu problema? Pelo contrário, você deu a eles mais liberdade de fazer o que você queria que eles não fizessem. A criatura que está agindo com bestialidade, sob impulso. Por isso a sua alma é fraca. Mas o prefixo F, a letra F do acrônimo forte, significa o O, o L, o T de forte. A próxima letra do acrônimo forte é T. T de trabalho. Como é importante trabalhar. Existem diferentes tipos de trabalho. Criaturas que vêm do Brasil para cá,
em busca de um conforto material, o que é super normal. Graças a Deus que temos essa ambição. Se não tivéssemos essa ambição, como seres humanos, ainda estaríamos vivendo na caverna, não cumprindo com o nosso dever de transformar o mundo. Mas há pessoas que vivem só para trabalhar 7 dias da semana, não se dando conta que existem diferentes tipos de trabalho. O trabalho que estamos fazendo aqui agora é um trabalho intelectual. Penso, né, na minha ilusão, que eu estou colocando todos nós para estar raciocinando. É um trabalho intelectual. E existe o trabalho emocional, espiritual, psicológico, no qual estamos fazendo uma transformação de nós mesmos. O trabalho reabilita as pessoas. O trabalho evita as doenças. O trabalho deixa a alma forte. A tal ponto que Joana de Ângeles, mentora do nosso saudosíssimo Divaldo Franco, disse a ele certa feita que se você estiver doente, não está correndo perigo. Se alguém está lhe perseguindo, você não está em perigo. Mas, se você estiver de mãos vazias, você está correndo grande perigo. Porque a mente vazia, como se diz no ditado popular, é a mansão, é a casa do diabo. Porque os espíritos obsessores, eles vão aumentar o material que já está em nossa mente nos momentos de lazer. E perdoe falar muito de mim mesmo, mas são os exemplos que nós temos deste contexto. Na cadeia, as segundas-feiras era o dia mais ocupado para mim. E por quê? Porque no final de semana, o pessoal saía para um lazer e terminava o lazer preso. Que paradoxo. Saem para divertir e depois acabam-se presos. E muitos por causa do alcoolismo. Jamais alguém saía na sexta-feira e dizia: eu vou tomar aqui agora, pegar o meu carro, embriagado, vou buscar alguém para me atropelar. Ninguém fala isso. Mas, do momento que começa a embriagar-se, está criando as condições para isso acontecer. Por isso, do ponto de vista espiritual, é duplamente responsável pela embriaguez e pelo crime que cometeu durante a sua embriaguez. Ninguém me dizia: olha, a polícia chegou e eu estava em cima da escada pintando e me prenderam. Eu estava limpando no chão da casa e a polícia chegou. Eu estava na frente do computador escrevendo uma carta do meu trabalho e a polícia. Eu estava ensinando na escola. Não, era sempre no momento do doce fazer nada. Momento de lazer no qual aqueles que não gostam de nós do plano espiritual vão exacerbar as paixões que já nos prejudicam.